Imitador, não iniciador. Satanás não é um iniciador, mas um imitador. Deus tem um Filho único, o Senhor Jesus. E Satanás também tem o filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2:3. Há uma trindade santa e, igualmente, uma trindade do mal, como está em Apocalipse 20:10. Lemos sobre os filhos de Deus e também sobre os filhos do maligno, como está em Mateus 13:38. Os primeiros, Deus opera o querer e o efetuar, segundo o seu beneplácito. E então nos é dito que Satanás é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, em Efésios 2:2. Existe o mistério da piedade, 1 Timóteo 3:16. E há também o mistério da injustiça, 2 Tessalonicenses 2:7. Somos informados de que, por seus anjos, Deus assinala os seus servos em suas testas, Apocalipse 7:3. E assim também lemos que, por seus agentes, Satanás põe um sinal nas testas dos que lhes são devotados, Apocalipse 3:16. É-nos dito que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2:10. E que Satanás também provê suas profundezas. Ver o grego de Apocalipse 2:24. Cristo realizou milagres e Satanás também pode realizá-los, como está em 2 Tessalonicenses 2:9. Cristo se assenta num trono e assim também Satanás, Apocalipse 2:13. Cristo tem uma igreja, Satanás tem a sua sinagoga, como está em Apocalipse 2:9. Cristo é a luz do mundo, Satanás se transfigura em anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Cristo designou apóstolos, Satanás também tem os seus apóstolos, como está em 2 Coríntios 11:13. E isso nos leva a considerar o evangelho de Satanás. O evangelho de Satanás, imitação. Satanás é o arqui-imitador. O diabo agora está ocupado, está em ação no mesmo campo no qual o Senhor semeou a boa semente. Ele está procurando impedir o crescimento do trigo com outra planta, o joio, que na aparência é quase igual ao trigo. Numa palavra, por um processo de imitação, ele tem o objetivo de neutralizar a obra de Cristo. Por isso, como Cristo tem um evangelho, Satanás também tem um. Este é uma inteligente imitação daquele. Tão de perto o evangelho de Satanás se parece com aquele do qual ele é uma paródia, que multidões de incrédulos são enganados por ele. E a esse evangelho de Satanás que o apóstolo se refere quando diz aos Gálatas: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar ou perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1:6-7. Esse falso evangelho estava sendo anunciado já nos dias do apóstolo, e uma terrível maldição foi invocada sobre aqueles que o pregavam. O apóstolo continua: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Com a ajuda de Deus, vamos esforçar-nos para expor, ou melhor, explicar esse falso evangelho. O evangelho de Satanás não é um sistema de princípios revolucionários, nem tampouco um programa de anarquia. Não promove conflito nem guerra, porém visa a paz e a unidade. Não procura pôr a mãe contra a sua filha, nem o pai contra o seu filho, mas fomenta o espírito fraternal pelo qual a raça humana é considerada como uma grande fraternidade, entre aspas. Ele não procura pôr abaixo o homem natural, mas tenta melhorá-lo e elevá-lo. Ele defende a educação e o cultivo da personalidade e apela para o melhor que há dentro de nós. Seu objetivo é tornar este mundo um habitat tão confortável e congenial que não se sinta a ausência de Cristo nele e Deus não seja necessário. Ele se esforça para fazer com que o homem se ocupe tanto com este mundo que não tenha tempo ou inclinação para pensar no mundo por vir. Ele propaga os princípios do sacrifício próprio, do amor e da benevolência, e nos ensina a viver para o bem dos outros e a sermos bondosos para todos.
Ele apela fortemente para a mente carnal e é popular entre as massas, porque desdenha os graves fatos de que, por natureza, o homem é uma criatura decaída, alienada da vida de Deus e morta em ofensas e pecados, e que sua única esperança está em nascer de novo. O Evangelho de Satanás, contraste. Em contradistinção ao Evangelho de Cristo, o Evangelho de Satanás ensina a salvação pelas obras. Ele inculca a justificação diante de Deus com base nos méritos humanos. Sua frase sacramental é: seja bom e faça o bem, porém não reconhece que na carne não habita bem algum. Ele anuncia a salvação pelo caráter, o que inverte a ordem da palavra de Deus. O caráter como fruto da salvação, não a salvação como fruto do caráter. Suas diversas ramificações e organizações são multiformes: temperança, movimentos de reforma, ligas socialistas cristãs, sociedades de cultura ética, congressos da paz, sistemas de albergues são empregados, talvez inconscientemente, na proclamação deste evangelho de Satanás. Salvação pelas obras. O cartão de compromisso substitui Cristo. A pureza social toma o lugar da regeneração, e a política e a filosofia substituem a doutrina e a vida piedosa. O cultivo do velho homem é considerado mais prático que a criação de um novo homem em Cristo Jesus. Enquanto isso, a paz universal é procurada à parte da interposição e da volta do príncipe da paz. Apóstolos. Os apóstolos de Satanás não são guardas de botequim, são ministros ordenados. Milhares dos que ocupam os nossos púlpitos modernos não estão mais engajados em apresentar os pontos fundamentais da fé cristã, porém se afastaram da verdade e deram ouvidos a fábulas. Em vez de exporem a gigantesca enormidade do pecado e suas consequências eternas, eles o diminuem, declarando que pecado é mera ignorância ou ausência do bem. Em vez de exortarem seus ouvintes a fugirem da ira futura, fazem de Deus um mentiroso, declarando que Ele é amoroso e misericordioso demais para enviar qualquer das suas criaturas ao tormento eterno. Em vez de declararem que, sem derramamento de sangue, não há remissão, eles apenas apresentam Cristo como grande exemplo e exortam os seus ouvintes a seguirem seus passos. A respeito deles, é preciso dizer: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10:3. Sua mensagem pode soar muito plausível e seu objetivo pode parecer muito digno de louvor. Contudo, lemos a respeito deles. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, 13 e 15. Em acréscimo ao fato de que hoje incontáveis igrejas estão sem um líder que fielmente declare todo o conselho de Deus e apresente o seu plano de salvação, também temos que enfrentar o fato adicional de que a maioria das pessoas dessas igrejas e organizações tem muito pouca probabilidade de aprender a verdade quanto a elas próprias. O altar da família, o culto doméstico, onde se costumava ler diariamente uma porção da palavra de Deus, agora é, em grande parte, uma coisa do passado, mesmo nos lares de cristãos nominais. A Bíblia não é pregada no púlpito e não é lida no banco. As exigências desta época apressada são tantas que as multidões têm pouco tempo e ainda menos inclinação para preparar-se para o encontro com Deus. Daí a maioria, indolente demais para examinar pessoalmente as coisas, é deixada à mercê daqueles que são pagos para as examinarem por eles, muitos dos quais traem sua confiança estudando e expondo programas econômicos e sociais em lugar dos oráculos de Deus. Em Provérbios 14:12, lemos: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Esse caminho, entre aspas, que termina na morte, é a ilusão do diabo. O evangelho de Satanás, o caminho da salvação pela conquista humana. É um caminho que parece direito,
quer dizer, é apresentado em linguagem tão plausível que atrai o homem natural. É exposto de maneira tão sutil e atraente que se faz aceitável à inteligência dos seus ouvintes. Em virtude do fato de que esse evangelho se apropria da terminologia religiosa, às vezes recorre à Bíblia em busca de apoio, sempre que sirva a seu propósito. Apresenta aos homens altos ideais e é proclamado por pessoas formadas em instituições teológicas. Em virtude disso, multidões incontáveis são seduzidas e enganadas por ele. O sucesso de um falsificador de moedas depende de quanto a imitação se parece com o artigo legítimo. A heresia não é tanto a total negação da verdade como a perversão dela. É por isso que meia mentira é sempre mais perigosa do que um repúdio completo. Daí, quando o pai da mentira adentra o púlpito, não é seu costume negar francamente as verdades fundamentais do cristianismo. Antes, ele as confessa tacitamente e depois passa a dar uma interpretação errônea e uma falsa aplicação dessas verdades. Por exemplo, ele não seria bastante tolo para anunciar sua incredulidade num Deus pessoal. Ele toma sua existência como concedida e depois faz uma falsa descrição do seu caráter. Ele anuncia que Deus é o Pai espiritual de todos os homens, quando as Escrituras nos dizem claramente que nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. E que a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, 12. Além disso, ele declara que Deus é por demais misericordioso para enviar sequer um membro da raça humana para o inferno, quando o próprio Deus diz: aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Ou então ele não nega o inferno, mas não prega sobre ele. Prega sobre coisas da terra, sobre bens terrenos, sobre mudanças sociais, omitindo completamente o verdadeiro evangelho da graça soberana. Ainda mais, Satanás não seria tolo de ignorar a figura central da história humana, o Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, o seu evangelho o reconhece como o melhor homem que já viveu na terra. É chamada a atenção para os seus atos de compaixão e para as suas obras de misericórdia, para a beleza do seu caráter e para a sublimidade do seu ensino. Sua vida é elogiada, porém a sua morte vicária é ignorada. A obra expiatória da cruz, obra da máxima importância, a propiciação, que é o sacrifício que aplaca a ira infinita de Deus e etc., nunca é mencionada. É um evangelho sem sangue, e ele apresenta um Cristo sem a cruz, recebido não como Deus que se manifestou em carne, mas apenas como o homem ideal. Em 2 Coríntios 4, 3 e 4, temos uma passagem que lança muita luz sobre o nosso presente tema. Ali nos é dito: se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cega as mentes dos incrédulos, ocultando-lhes a luz do evangelho de Cristo, e faz isso pondo em seu lugar o seu próprio evangelho. Ele é designado com muita propriedade o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Apocalipse 12, 9. Meramente apelando para o melhor que há no homem e simplesmente se limitando a exortá-lo a ter uma vida mais nobre. É dada uma plataforma sobre a qual pessoas de todos os matizes de opinião podem unir-se e proclamar esta mensagem que lhes é comum. Vou citar novamente Provérbios 14, 2. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tem-se dito com considerável grau de verdade que o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções. Estarão no lago de fogo muitos que começaram a vida com boas intenções, resoluções sinceras e ideais elevados. Aqueles que foram justos nos seus procedimentos, corretos em seus negócios e caridosos em todos os seus caminhos. Homens que se orgulhavam da sua integridade, porém que procuravam justificar-se diante de Deus por sua própria justiça. Homens que tinham boa moral e que eram misericordiosos
e magnânimos, mas que nunca se viram como culpados, perdidos, pecadores e merecedores do inferno e necessitados de um Salvador. Este é o caminho que parece direito. Esse é o caminho que a si mesmo se recomenda à mente carnal e às multidões de iludidos atuais. A ilusão do diabo é que podemos salvar-nos diante de Deus por nossas obras e justificar-nos diante de Deus por nossos feitos. Ao passo que Deus nos diz em sua palavra: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E mais, não pelas obras que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Efésios 2, 8 e 9 e Tito 3, 5. Há alguns anos eu conheci um entusiástico obreiro cristão, entre aspas. Durante 7 anos, esse amigo estivera engajado na pregação pública e em atividades religiosas. Entretanto, com base em certas expressões e frases empregadas por ele, eu fiquei em dúvida sobre se ele era um renascido. Quando começamos a questioná-lo, viu-se que ele conhecia muito imperfeitamente as Escrituras e que tinha a mais vaga concepção da obra realizada por Cristo em favor dos pecadores. Por algum tempo, procuramos apresentar-lhe o plano de salvação de maneira simples e impessoal e a incentivar o nosso amigo a estudar pessoalmente a palavra, na esperança de que, se ele ainda não fora salvo, agradasse a Deus revelar-lhe o Salvador de quem ele necessitava. Certa noite, para nossa alegria, aquele que estivera pregando o Evangelho durante 7 anos confessou que só se encontrara com Cristo na noite anterior. Ele reconheceu, para usar suas próprias palavras, que estivera apresentando o Cristo ideal, entre aspas, mas não o Cristo da cruz. Eu acredito que há milhares como aquele pregador, os quais, talvez criados na igreja, na escola dominical, instruídos sobre o nascimento, a vida e os ensinos do Senhor Jesus Cristo, creem na historicidade da sua pessoa, esforçam-se espasmodicamente para praticar todos os seus preceitos e pensam que isso é tudo o que é necessário para a sua salvação. Muitas vezes, quando tais crentes, entre aspas, têm sua fé examinada, muito frequentemente só se vê que, embora creiam em muitas coisas sobre Jesus Cristo, não creem realmente nele. Eles acreditam com a cabeça que tal pessoa viveu. E desde que acreditam nisso, imaginam que, portanto, estão salvos. Mas nunca depuseram as armas da sua guerra contra ele, rendendo-se a ele, nem creram verdadeiramente nele de coração, na verdade do Evangelho, nas doutrinas bíblicas da salvação. Também simples aceitação de uma doutrina ortodoxa concernente à pessoa de Cristo, sem que o coração seja conquistado por ele e sem que sua vida lhe seja dedicada, constitui outra fase daquele caminho que ao homem parece direito, mas cujo fim são os caminhos da morte. Ou, noutras palavras, constitui outro aspecto do Evangelho de Satanás. E quanto a você? E agora, em que posição você está? Você está no caminho que parece direito, porém que termina na morte? Ou está no caminho estreito que leva à vida? Você abandonou de fato o caminho largo que leva à morte? O amor de Cristo criou em seu coração ódio e horror por tudo o que lhe desagrada? Você está desejoso de que Ele reine sobre você, como está em Lucas 19,14? Você está pondo sua confiança totalmente na justiça e no sangue de Cristo para você ser aceito por Deus, num solos Cristos? Por mais puros, entre aspas, que sejam os nossos motivos, por mais bem intencionados que sejam os nossos propósitos, por mais sinceros que sejam os nossos esforços, Deus não nos aceitará como seus filhos enquanto não somos chamados eficaz e soberanamente, sendo levados pelo Espírito ao seu Filho, o amando pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar, tendo uma alegria indizível e cheia de glória nele, podendo dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou então, o amor de Cristo me constrange, sendo que um morreu para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que se entregou e morreu por eles. Recursos ainda mais enganosos de Satanás.
Uma forma ainda mais sedutora do evangelho de Satanás consiste em mover os pregadores a apresentarem o sacrifício expiatório de Cristo e depois dizerem a seus ouvintes que tudo o que Deus requer deles é que creiam em seu Filho. Dessa maneira, milhares de almas impenitentes são enganosamente induzidas a pensar que estão salvas. Todavia Cristo disse: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13, 3. Arrepender-se é odiar o pecado, entristecer-se por ele, afastar-se dele. Resultado da ação do Espírito pela qual ele faz com que o coração fique contrito diante de Deus. Unicamente o coração verdadeiramente quebrantado pode crer salvadoramente no Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, milhares e milhares estão sendo enganosamente induzidos a supor que aceitaram a Cristo, entre aspas, como seu Salvador pessoal, mas que não o receberam primeiro como seu Senhor. O Filho de Deus não veio aqui para salvar seu povo em seus pecados, porém dos pecados deles. Mateus 1:21. Ser salvo dos pecados é ser salvo da ignorância da autoridade de Deus e do desprezo por essa autoridade. É abandonar o curso da vontade própria e do agrado próprio. É abandonar o nosso caminho, como diz Isaías 55:7. É a submissão à autoridade de Deus, rendição ao seu domínio. É entregar-nos totalmente ao seu governo sobre nós. Aquele que nunca tomou sobre si o jugo de Cristo, que não está procurando real e diligentemente agradar-lhe em todos os detalhes da sua vida, e contudo imagina que ele ou ela está firmado na obra consumada de Cristo, é uma pessoa iludida pelo diabo. No capítulo 7 de Mateus, há duas passagens que nos apresentam resultados semelhantes do Evangelho de Cristo e da imitação feita por Satanás. A primeira está nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A segunda está nos versículos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É possível trabalhar em nome de Cristo e até pregar em seu nome, e embora o mundo nos conheça e a igreja nos conheça, todavia sermos desconhecidos para o Senhor. Quão necessário é, pois, descobrir onde realmente estamos, examinar-nos e ver se estamos na fé, avaliar-nos pela palavra de Deus e ver se estamos sendo enganados pelo nosso astuto inimigo, verificar se estamos edificando nossa casa sobre a areia ou se ela está erigida sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Queira o Espírito Santo sondar os nossos corações, quebrar as nossas vontades, eliminar a nossa inimizade contra Deus, operar em nós um profundo e verdadeiro arrependimento e dirigir o nosso olhar ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.